dia para você que está sintonizado aqui na TV Diário, pela Ver TV, pela Via Cabo e agora pela internet. Agora são 11 horas e 17 minutos, hora certa para vocês. Hoje, quinta-feira, dia 24 de julho de 2014, e o programa Seus Direitos está no ar. Hoje para tratar de um assunto que eu acredito que seja de grande interesse, principalmente da população que mora em Campos, já que a gente sabe que as obras na cidade estão aceleradas, é obra para tudo quanto é lado, onde a gente olha tem prédio sendo construído e com isso tem atraso na entrega dos apartamentos, na entrega dessas casas. E quem vai falar isso com a gente hoje é a doutora Lucilene Salvini. Bom dia, doutora. Bom dia, Lani. Bom, isso é uma coisa que está acontecendo, é recorrente aqui em Campos, né? Sim, aqui em Campos e em muitos lugares no país também tem acontecido de forma recorrente, como você disse. Muitas obras sendo feitas, muitos empreendimentos sendo lançados e eles não conseguem terminar no prazo estabelecido. É muito empreendimento novo aqui, né? Aqui, então, principalmente, a gente vê obra em toda a cidade, prédios sendo construídos, né? E iniciando também as construções. E esse atraso é pequeno? Não. Geralmente o atraso são de anos e isso no caso, é de forma ilegal, não pode ser feito, o atraso das obras não pode ser feito dessa forma e geralmente passam-se mais de anos essas obras em atraso, no caso. A senhora estava conversando com a gente antes, tem um condomínio que está para ser entregue há 4 anos. Há 4 anos. No caso, uma pessoa fez o contrato, assinou o contrato no ano de 2010, fez o pagamento inicial, depois financiou o restante do imóvel e a obra tinha um prazo inicial para ser entregue no ano de 2012. Só que, devido ao atraso, a obra só foi iniciada no ano mesmo de 2012. Olha só, 2 anos de atraso para iniciar a obra e só terminou agora no início. O desespero dessa pessoa que comprou, né? Exatamente. E gera muitos problemas. Muitos problemas para quem está adquirindo imóvel na planta. Bom, e as pessoas hoje têm preferido comprar na planta. Por que isso? Porque geralmente, economicamente, é mais barato, né? Você consegue financiar, você tem um prazo maior para pagamento e geralmente esses imóveis na planta são bem mais baratos do que você comprar um imóvel já pronto, já com todo instalado, tudo direitinho. Às vezes compram até como investimento, né, doutora? Sim, também. Ocorre muitas vezes das pessoas adquirirem esse imóvel para investir, no caso, oferir renda através desse imóvel. Bom, então, gente, esse é o nosso assunto de hoje, atraso na entrega de imóvel na planta. Se você tem alguma dúvida, se você comprou o imóvel, hoje vão ser esclarecidas, né, doutora? Exatamente. Aqui no programa, no decorrer do nosso programa. Bom, e a primeira pergunta é a seguinte: qual o cuidado que o consumidor deve ter antes de adquirir um imóvel na planta? Não pode comprar na euforia, né? Não, exatamente. Primeiro cuidado que uma pessoa que está querendo adquirir um imóvel na planta, ela tem que analisar a construtora. Primeira coisa, você tem que analisar a construtora para ver se essa construtora ela tem atrasos em outras obras, se o prédio que você vai comprar, se o apartamento que você vai comprar tem todas as especificações, tudo direitinho. Uma coisa que é importantíssimo que as pessoas não fazem. Muitas vezes essas construtoras, incorporadoras, elas apresentam o imóvel através de panfletos publicitários e as pessoas muitas vezes jogam esse panfleto fora. É importantíssimo, se você for realmente adquirir, guardar aquele panfleto. Guardar. Né? Por quê? Lá tem todas as especificações com relação não só ao seu apartamento que você pretende adquirir, mas também com relação ao próprio condomínio. E aquilo vai servir como um documento futuramente, caso realmente a empresa não cumpra com a entrega desse imóvel, você pode usar aquilo como prova de que a empresa não cumpriu corretamente com tudo que foi proposto. Uma outra coisa também que no caso a pessoa que vai adquirir, ela tem que procurar saber se nos órgãos de defesa do consumidor se há alguma reclamação com relação a essa empresa. No PROCON, por exemplo, ela pode recorrer? Pode. O PROCON tem todas as informações. É bom você pesquisar isso para saber se a empresa tem realmente alguma reclamação. Além disso, nesses panfletos também que nós comentamos, publicitários, tem às vezes até um prazo de entrega, além do prazo de entrega que vai ser estabelecido em contrato. Sim. Então, você já tem mais uma garantia, caso isso não ocorra. Uma outra coisa também é que muitas vezes as empresas que, no caso, vendem esses apartamentos, elas não estabelecem uma multa em caso de atraso delas.
elas só estabelecem multa no caso de atraso do consumidor com relação ao pagamento. E muitas das vezes, quando são estipuladas essas multas para o consumidor, as multas são bem menores do que o consumidor tem que pagar caso ele se torne inadimplente no decorrer desse contrato. E isso é exagerado, isso é ruim para o consumidor, porque o consumidor acaba arcando mais com o ônus do que a própria construtora. E o que acontece? Por que isso acontece na verdade? O contrato que é assinado para o consumidor, do consumidor para a construtora, é o chamado contrato de adesão, onde apenas uma das partes estabelece as cláusulas e a outra vai e concorda. Por isso que muitas vezes é difícil se discutir o contrato antes da assinatura. Mas você pode se precaver, o consumidor tem que buscar os seus direitos, buscar conhecer os seus direitos, para que ele não seja lesado posteriormente. Bom, gente, se mesmo com todos esses cuidados, se houver atraso na obra, a doutora vai explicar para vocês o que fazer. Então, continue sintonizados aqui na TV Diário. A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Estamos apresentando Seus Direitos. Vem aí, RW Motors, a sua loja de carros importados e nacionais em Campos. Venha conferir. RW Motors, Rua Marechal Floriano, número 359. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Inspirado em você, nos seus melhores momentos. Inspirado em você, porque você merece ser feliz. Aqui é o melhor lugar pra gente se encontrar. Comigo você pode contar, sempre que precisar. Boulevard Shopping, inspirado em você. A gente sabe que quando a bola começa a rolar, os corações palpitam muito mais, porque brasileiro é apaixonado por futebol e ama torcer pelo Brasil. Faça parte da torcida Super Bom e concorra a até 10 kits com uma Super TV e muito mais. Super Bom, torcendo junto com você. A promoção Ótica Bukowski te leva a Paris foi um grande sucesso. Várias pessoas participaram, mas quem levou a melhor foi o senhor José Luiz Henrique Pereira, de São Francisco de Itabapoana. Agora é arrumar as malas e curtir a capital francesa. Faça como o senhor José Luiz, venha até as Óticas Bukowski. Além de encontrar o que há de mais moderno do mundo óptico, você ainda participa de campanhas imperdíveis. Ótica Bukowski, sempre buscando o melhor para você. Sua qualidade de vida vai atingir o ponto mais alto. Maxime Residence. Sofisticação e exclusividade em apenas um bloco. Apartamentos de 4 quartos com 2 suítes, com mais de 100 metros quadrados e diversas opções de plantas. Lazer completo para toda a família. Perto de tudo. Maxime Residence. Perfeito para morar ou investir. Rua Doutor Pereira Nunes 27, ao lado da Pelinca. Empreendimento Interrio e RMZ Engenharia. Vendas Elo. Voltamos a apresentar Seus Direitos. Estamos de volta com o programa Seus Direitos para deixar você bem informado, esclarecer suas dúvidas. E hoje o nosso tema é o seguinte: atraso na entrega de imóvel na planta, que é um problema recorrente. A gente já conversou no outro bloco. A gente já deu algumas dicas de como você precaver sobre isso. E agora a doutora Lucilene Salvini, que está aqui hoje com a gente, vai explicar para a gente os direitos do consumidor em caso de atraso na entrega desse bem, né, doutora? Isso aí, Ilane. O que acontece? Quando há o atraso na entrega do bem, traz diversas consequências jurídicas para ambas partes.
Mas o consumidor tem os seguintes direitos. Ele pode exigir a rescisão do contrato por descumprimento por parte da construtora, devolução integral do valor já pago, devidamente corrigido, pagamento de uma multa moratória contratualmente estipulada, caso realmente esteja estipulada no contrato assinado, mas a gente vai ver que há uma outra multa moratória mesmo que não esteja no contrato. Também congelamento da dívida até a data da entrega e até mesmo indenização por danos morais. Há também outras, além dessas consequências, é prerrogativa do consumidor também postergar o pagamento das parcelas de forma proporcional ao atraso na entrega do imóvel, caso não seja de seu interesse a rescisão do contrato. E também o pedido de lucros cessantes, que, como nós mencionamos no início, tem pessoas que adquirem um apartamento a fim de investimento, a título de investimento. Sim. Então, essas pessoas deixam de oferir renda por conta do atraso da entrega desse imóvel. Então, pode exigir os lucros cessantes. De investir em outra coisa e estar contando com aquele imóvel, né? Exatamente. E também os danos emergentes. Os danos emergentes são o quê? No caso, frutos de aluguel para moradia, a pessoa está pagando aluguel e por conta disso, por conta do atraso, vai continuar pagando aluguel por mais tempo. Aluguel também para guardar mobília, tem pessoas que acabam alugando um espaço para isso. Dá para casar então, né, doutora? Exatamente. Então, acaba gerando uma série de indenizações. E isso tem que ser analisado caso a caso. Além disso também, uma inovação aqui no estado do Rio de Janeiro foi, no caso, promovida uma lei, no caso, que dá um pouco mais de segurança ao consumidor. A inovação em âmbito nacional não existe ainda, até está tramitando no Congresso Nacional uma lei que trata desse assunto, mas no estado do Rio de Janeiro já tem a Lei 6454 de 2013, que determina uma multa em caso de atraso pelas construtoras. Nessa lei, eles estabelecem um prazo de tolerância de 180 dias após o prazo inicial. Vamos supor que... Isso é só aqui no nosso estado, Só, né? no nosso estado. Vamos supor que a construtora estabeleceu o prazo inicial de entrega de 2 anos, mas tem esse prazo de tolerância, além dos 2 anos, de 180 dias. A partir desses 180 dias, aí a construtora já está, no caso, inadimplente com relação ao consumidor e aí o consumidor pode exigir uma multa. Essa multa ela é de 2% do valor total do imóvel atualizado, devidamente atualizado, e mais uma multa moratória mensal de 0,5% com relação aos meses em atraso. Essa multa mensal ela só pode ser cobrada a partir depois desse prazo de tolerância, de 180 dias. Depois disso, aí pode-se exigir essa multa moratória também. Bom, e há algum prazo de carência para que a construtora entregue o imóvel pronto? Então, como eu mencionei anteriormente, há esse prazo de 180 dias, né, que foi estabelecido em lei aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas há outros lugares que não há essa especificação de prazo. Então, a construtora tem uma liberdade para estabelecer um prazo de carência depois desse prazo inicial. Só que acontece, ainda assim, essa lei estabelecendo esse prazo de 180 dias, alguns consideram esse prazo de carência ilegal. Há uma discussão, não foi pacificado ainda, mas há essa discussão. Mas ainda assim, as construtoras se utilizam desse prazo de carência para conseguir, no caso, adiar a entrega desse imóvel. Só que acontece, esse prazo de carência, aqui no estado do Rio, novamente, de 180 dias, ele precisa ser justificado, ele precisa ter um motivo para ocorrer. Ele não pode simplesmente, no caso, atrasar, porque a construtora simplesmente não conseguiu cumprir com o seu planejamento, que é o que acaba acontecendo. Muitas vezes, a construtora planeja entregar o imóvel... Então, não é de qualquer jeito que ela pode usar esses 180 dias. Não, né? E também não é de qualquer jeito que ela pode apresentar um prazo de entrega. Vamos supor, você vai adquirir um apartamento e a empresa, no caso, estabelece que vai te entregar esse apartamento daqui a 2 anos. Mas não houve planejamento para isso. Você não pode arcar com anos disso. E ela não pode ficar, no caso, adiando a entrega para sempre, ou num prazo muito grande, porque você vai estar perdendo. Então, o que acontece? É preciso justificar. Muitas das vezes as construtoras fazem o seguinte, elas alegam caso fortuito ou força maior, que são situações imprevisíveis e tudo mais. O decreto até falência em alguns casos, né? Também ocorre muitas das vezes, realmente. Só que acontece, a construtora tem que antever esses problemas, todos os problemas em volta desse empreendimento. Ela não pode simplesmente fazer, no caso, lançar um empreendimento
e deixar que ele se cumpra sem pensar que não vai ter nenhuma consequência para ela. Ela precisa, no caso, planejar exatamente para que o consumidor tenha segurança naquilo que está adquirindo. E hoje em dia também é muito comum as construtoras, as empresas que vendem esses apartamentos, elas colocarem uma cláusula, essa cláusula de carência, e deixar correr ali um prazo até maior, sem avisar, sem falar com o consumidor que vai ocorrer esse atraso. E isso também gera uma multa. Por quê? Essa lei estadual que eu mencionei anteriormente, ela estabelece que a construtora ou a incorporadora, ela precisa avisar o consumidor que vai ocorrer algum tipo de atraso com 6 meses de antecedência. E tem que apresentar um motivo. Que nunca fazem, né? Nunca fazem. Esse exemplo que nós mencionamos no início, que a obra começou somente em 2012, sendo que a pessoa adquiriu em 2010, depois de 2012, houve vários pedidos, vários atrasos que não foram, no caso, comunicados ao consumidor. Isso gera um transtorno gigantesco. A pessoa fica sem saber quando vai poder morar naquele imóvel, quando vai poder oferir renda daquele imóvel. Então, essa lei estadual também estabelece essa multa caso de descumprimento do não aviso da construtora para com o consumidor, caso tenha algum atraso. Bom, se a pessoa se programou para casar, imagina um casal de jovens, foi lá, comprou esse apartamento na planta, porque ia ficar pronto daqui a 2 anos, marcou o casamento, fechou o buffet, fechou tudo, chegou na hora, não foi entregue o apartamento. Aí ele vai morar de aluguel. A empresa depois tem que ressarcir, tem que pagar esse aluguel? Exatamente, ela tem que pagar todo e qualquer dano que ela causar por conta da frustração da expectativa, e também aí poderia até pedir o dano moral, porque eles planejaram casar mais ou menos na época da entrega do imóvel para poder residir nele, e muitas vezes até já ouvi casos de pessoas que tiveram até que morar na casa de parentes até a entrega do imóvel. A pessoa tem que morar com a sogra num momento desse. Pois é complicado, não é? Bom, doutora, e o valor desse aluguel? Pode ir lá e alugar qualquer imóvel, a empresa depois vai pagar? Vai pagar. O valor do imóvel, o valor do aluguel não importa. Tem que ser o aluguel onde ela vai residir. O valor não importa, pode ser o valor que ela achar melhor, mas... E ela tem que pagar integral depois? Tem que pagar integral, desde que seja provado. A pessoa tem que provar que está pagando aquele aluguel e que a obra está atrasada. Bom, o consumidor pode parar de pagar a prestação do imóvel em caso de atraso na entrega? Não pode. Por quê? Porque acontece, a empresa ficou... A empresa fica em débito com você, mas você não pode ficar com ela. Exatamente, você não pode fazer isso. Você não pode deixar de pagar, porque é a sua obrigação. Até mesmo para você poder exigir da empresa depois o cumprimento do contrato. Você está cumprindo a sua parte, a empresa também precisa cumprir a dela. Caso você não cumpra a sua parte, você também fica inadimplente com relação à empresa. Então, você fica impossibilitado de exigir totalmente os seus direitos. Então, cada um fazendo a sua parte, né? Exatamente. E se a construtora entregar o imóvel fora do prazo inicial combinado, incompleto, sem finalizá-lo? Acho que isso é um outro problema também que a gente vê muito, né, doutora? Exatamente. Foi o que a gente estava conversando antes. Acontece muito isso. A construtora, por pressa, exatamente por conta de vários atrasos, acaba entregando o imóvel de qualquer jeito. E isso é importantíssimo. O consumidor precisa se atentar para isso. Ele não pode receber o imóvel sem finalizar, sem estar completo. Porque acontece? Se você receber o imóvel daquela forma, com algum problema, seja interno ou estrutural, não importa, você vai acabar perdendo algum direito de requerer isso depois. Porque acontece? Você tem que receber o imóvel perfeito, em perfeitas condições de uso. Por isso, é interessantíssimo você, quando adquirir um imóvel desse, fazer várias vistorias antes, até mesmo acompanhado de um técnico, seja um engenheiro civil, um arquiteto, alguém que possa te orientar dessa forma, para que você possa... Algum problema não fica para a gente ver, né? Algum problema, às vezes, de encanamento, elétrico, e é bom analisar tudo, né? É bom analisar tudo, acompanhar todos os detalhes para que você tenha certeza na hora da entrega do imóvel. É isso aí. Bom, gente, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre atraso na entrega de imóveis na planta. Estamos apresentando Seus Direitos. A Limport
Limport é referência em limpeza, portaria e segurança em toda a região e está sempre se renovando, tanto em treinamento de pessoal quanto em equipamentos. Nossa renovação é tão grande que até redesenhamos nossa marca e deixamos mais moderna, assim como é o nosso trabalho. E tudo isso é para levar um serviço sempre melhor para você. Limport, oferecendo soluções. Samba é da natureza, nasce com o brasileiro. Mariazinha José, já vem com sambinha no pé. Samba, 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 baby. Samba, 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 baby. Um pezinho aqui, outro ali, dançando o samba, baby. Samba, menino, menina, bebê, samba, baby. Bibi, natural do Brasil. Natural como andar descalço. Dançando o samba, baby. Nós brasileiros somos únicas. Uma beleza que não está apenas nas formas, mas também em um brilho que é só nosso. Inverno Morana, Musas do Brasil. Para se viver bem, com qualidade de vida, é preciso cuidados. Minha saúde e de minha família estão sempre em primeiro lugar. Por isso, para exames e diagnósticos, confio na RadMed há 25 anos. RadMed, há 25 anos, a imagem da credibilidade, porque sua saúde é nosso objetivo. A Cândido Mendes há anos forma profissionais diferenciados, suprindo as necessidades de um mercado cada vez mais exigente. Temos os maiores índices de empregabilidade na região, pois as empresas reconhecem a qualidade do nosso ensino, avaliado pelo MEC como um dos melhores do país. Com reconhecimento e formação de excelência, seus horizontes se ampliam e você chega cada vez mais longe. Invista na sua carreira, Universidade Cândido Mendes, diploma de valor. Trier Calçados, caminhando com você. Voltamos a apresentar Seus Direitos. Agora 11h41, hora certa para vocês. Estamos ao vivo pela TV Diário, Ver TV Canal 13, via cabo Canal 26 e agora pela internet. Você que está aí, que não é de Campos, que não tem acesso às TVs daqui, que está curtindo pela internet o programa, ficando atento aos seus direitos, obrigada pela companhia de vocês. Bom, gente, nosso tema hoje é atraso na entrega de imóvel na planta. A gente está recebendo aqui a doutora Lucilene Salvini, que é a segunda secretária da comissão da OAB Jovem. Doutora, muitos problemas, como a gente já elencou, a senhora já deu várias dicas, mas a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão do apartamento incompleto. Ele foi entregue até no prazo, talvez, mas não veio com tudo que estava anunciando no folheto. O que fazer nesse momento? O consumidor deve exigir o cumprimento de tudo que foi proposto, tanto no contrato como até mesmo nesse panfleto publicitário, como nós mencionamos anteriormente. Porque o que acontece? O que foi prometido tem que ser cumprido, senão
no caso, o direito lesado. Então, precisa ser ressarcido. Às vezes tem lá na academia, tá na área de lazer, uma academia, os aparelhos de ginástica, até isso tem que ter, né, doutora? Tudo que foi proposto tem que estar no... O playground, a grama sintética, tem que ser exigido, né? Tem que ser exigido. A senhora estava falando outra coisa pra gente ficar atento sobre a metragem do apartamento, né? Exatamente. Porque acontece, muitas vezes, a construtora completa o empreendimento, faz o prédio, o apartamento, mas ocorre uma pequena variação, às vezes uma grande variação, da metragem do apartamento. Por isso que tem que ser feito várias vistorias durante as obras e antes de pegar as chaves, porque assim que você pega as chaves e concorda com aquilo que está sendo entregue, já fica um pouco difícil, não tem mais jeito. Por isso que é bom você ir acompanhado de um técnico para conferir não só os detalhes, mas também a metragem do apartamento, para conferir se aquilo que você está adquirindo está ali exatamente conforme proposto. Então fica essa dica, gente. Se não tiver tudo certinho, conforme foi combinado, conforme foi contratado, não aceitem esse apartamento, não receba chaves, nem assinem papel nenhum, né, doutora? Exatamente. Porque sempre tem um dia da vistoria, é pré-agendado, no dia que for, não é para assinar nada, né? Exatamente. A não ser que esteja 100% certo, que é difícil, né? Isso aí. Se não tiver, aí você pode tentar, no caso, exigir seus direitos. Bom, e quais tipos de indenização que podem ser pleiteadas? Então, são vários tipos de indenizações. Uma primeira, que a gente já comentou anteriormente, é que a Lei Estadual 6454 de 2013 determinou aqui no nosso estado sobre a multa em caso de atraso, além do prazo de tolerância de 180 dias. Há o prazo estabelecido inicial, passou-se 180 dias, a partir desse momento a construtora já está inadimplente com o consumidor. Então ele pode exigir uma multa de 2% sobre o valor do bem atualizado, mais a multa moratória de 0,5% mensal, que é válida a partir do momento que ocorre o atraso. Então, atrasou os 6 meses. A partir dos próximos meses em atraso, depois do prazo estabelecido, o consumidor já pode exigir essa multa moratória. Além disso, há também a possibilidade de pleitear a indenização por danos morais e materiais. Os danos morais, como a gente já conversou anteriormente, no caso, é caracterizado ante a frustração da expectativa, no que tange não só a pessoa que está adquirindo, mas até mesmo a família. A família fica na expectativa da entrega desse imóvel, fica esperando isso. Então, a compra de um imóvel é uma coisa séria, precisa ser levado a sério, não só pela construtora, mas também por todas as empresas envolvidas na compra, na venda desse imóvel. E é uma realização do sonho, né, da família. Hoje em dia, muitos brasileiros... Quer sair do aluguel, né? Exatamente. Muitos casos. Hoje em dia, muitos brasileiros têm essa possibilidade de adquirir um imóvel, então gera uma expectativa muito grande. A gente estava até falando do caso de modulados, né, de imóveis modulados, que a gente sabe que hoje apartamentos são tão pequenos e comprar imóvel pronto não dá certo, né? Aí vai lá, manda modular, contrata e nada do apartamento se entrega, né? Exatamente. Isso aí gera o dano material. Porque você já comprou... É uma prova, né? É uma prova. Você já comprou o seu imóvel na expectativa da entrega e não se concretizou. Isso gera um dano também para você. Além dos lucros cessantes que nós comentamos anteriormente, quando você compra um imóvel a título de investimento, e também os danos emergentes, que no caso são você mora de aluguel, espera o apartamento ficar pronto, tem aquela expectativa. Quando chega a data da entrega, eles não entregam o apartamento e você tem que pagar mais meses de aluguel. Esses meses de aluguel, após esse prazo, tem que ser ressarcido. No caso, você tem que provar que pagou esses meses de aluguel e pedir o ressarcimento desses meses de aluguel excedente que você pagou por conta do atraso da entrega do imóvel. Bom, doutora, existe um prazo para a pessoa entrar na justiça? Existe. O prazo é de 5 anos a partir do momento do atraso. Atrasou, você tem até 5 anos para requerer todos os direitos. Mesmo que já tenha sido entregue, mesmo que já tenha assinado? Sim, mesmo que tenha assinado, sim. Há também mais duas coisas que são feitas pelas construtoras que também podem ser exigidos. Uma delas é o congelamento da dívida. Por que acontece? É comum hoje em dia as pessoas darem uma entrada, né, no apartamento e financiar o restante do valor. E esse financiamento, ele é atualizado constantemente pelos índices econômicos, e um deles é o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil.
esse índice é atualizado mensalmente e ano a ano. Então, como você vai pagando essas parcelas e esses índices vão sendo atualizados, você acaba, ao final, pagando um valor muito maior, caso ocorra algum atraso. Por isso, tem que observar isso também e você exigir o congelamento dessa dívida até a data da entrega, caso ocorra, no caso, o atraso. E também uma outra que é interessante, que muitas pessoas não veem no contrato, é que a construtora geralmente cobra uma taxa de comissão do corretor. E isso é ilegal, porque o ônus de pagar essa comissão de corretor, que varia muitas vezes de 6% a 8%, é da construtora, da empresa que vende, e não do consumidor. Mas muitas vezes o consumidor acaba pagando, ou sendo obrigado a pagar. Mas ele pode exigir, já tem tribunais, decisões dos tribunais, de que esse valor pode ser exigido, no caso, ser devolvido ao consumidor em dobro. Bom, gente, ficou aí então as dicas para você que está querendo comprar um imóvel na planta, para você que já comprou, tem como recorrer. Então, obrigada, doutora, por todas as suas dicas, pela presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E volte sempre, a gente está convidada. Gente, obrigada pela companhia, uma excelente quinta para vocês. E amanhã, nosso encontro está marcado aqui na TV Diário às 11h15.